Boa tarde, excelentíssimo senhor ministro, presidente Luiz Fux, na pessoa quem cumprimento as excelentíssimas ministras, excelentíssimos ministros dessa egrégia corte, eminente membro do Ministério Público, ilustres colegas advogadas e advogados, povos indígenas de todo o país. A Amazônia é um dos ecossistemas mais importantes do planeta e é habitado desde tempos ancestrais por povos indígenas que vêm desenvolvendo saberes e práticas produtivas vinculadas a seu entorno natural e como meio de subsistência. A convicção de muitos desses povos de que elementos que compõem o ambiente se veem como pessoas, nesse sentido também constituem sujeitos históricos e políticos, os fazem reconhecer com mais facilidade a necessidade da convivência em harmonia. Está cientificamente comprovado que a floresta atual é resultado da ação direta dos povos que habitaram. Além de constituir fonte de vida para os povos indígenas, a Amazônia representa uma fonte de vida também para todo o planeta, por funcionar como regulador climático e hídrico e como reserva de flora, de fauna e diversidade genética. Sua proteção, portanto, tem implicações diretas para a garantia da sobrevivência de todos os seres vivos, para além dos povos indígenas que habitam e que definitivamente a protegem. A sua versão histórica à ideia de propriedade privada, baseada na premissa de que ninguém deveria ser dono de algo que não tenha criado, leva esses povos a lutar para que o Estado demarque seus territórios tradicionais de forma coletiva, garantindo que continuem sendo terras públicas no pleno sentido do termo, terras que possam ser usufruídas coletivamente por suas comunidades. Paradoxalmente, existe a ideia difundida de que a regularização de terras indígenas na Amazônia é um problema resolvido. Atualmente, senhoras e senhores ministros, cerca de 65% das terras indígenas na Amazônia brasileira apresentam alguma pendência no procedimento de demarcação. E destas, 70% sequer tiveram iniciado seu procedimento por parte da União. O Amazonas é o estado que acumula o maior número de pedidos não atendidos. São 198 terras indígenas sem providências. Nesse sentido, é importante o clamor por segurança jurídica feito pelo ministro da Advocacia Geral da União, Excelências. Então, por que a União não dá o primeiro passo, cumprindo com seu dever constitucional, demarca as terras indígenas e protege o patrimônio da União, que vem sendo devastado aqui na Amazônia? Os conflitos territoriais guardam uma íntima relação com a falta de demarcação das terras indígenas. Dados do último relatório de violência contra os povos indígenas do Brasil, do CIMI, demonstram que casos de conflitos territoriais aumentaram 3 vezes nesses territórios em relação ao ano anterior. Quando tratamos do direito ao território e à demarcação dessas terras, não nos referimos somente ao direito de acesso a um lugar para o seu desenvolvimento. Estamos falando de direitos fundamentais para a não vulneração da vida e da dignidade da pessoa humana. A Corte Interamericana de Direitos Humanos tem determinado que o direito à vida deve ser entendido não somente como o direito de todo ser humano não ser privado de sua vida arbitrariamente, senão também o direito a que não se impeça o acesso às condições que garantam uma existência digna. Recentemente, essa mesma corte condenou o Estado brasileiro pela violação do direito à garantia judicial de prazo razoável e ao direito coletivo sobre o território em relação ao povo chucuru, mas determinou que o Brasil não era responsável pela violação do dever de adotar disposições do direito interno. A Corte declarou que no direito interno brasileiro existe predominância do direito à propriedade coletiva sobre a propriedade privada quando se reconhece, abre aspas, a posse histórica e os laços tradicionais do povo indígena com o território, fecha aspas. A violação sobre o direito coletivo ao território do povo chucuru aconteceu pela demora na demarcação e pela demora à desintrusão de terceiros, e não pela falta de adoção de medidas internas para a proteção desse direito. Desse modo, não há outra interpretação ao artigo 231 da Constituição Federal, senão a que garante o respeito pelos direitos humanos dos povos indígenas, reconhecidos em diplomas internacionais e que tem se reforçado nas constituições brasileiras desde 1934. É através da aplicação da teoria do indigenato que vários conflitos territoriais poderão ser pacificados e evitados.
Ao acolher o pedido deste recurso extraordinário, essa egrégia Corte Constitucional estará respeitando, assim, a vontade do Poder Constituinte de 88, que não trabalhou com data certa para o reconhecimento dos direitos territoriais dos povos indígenas. Permitam que, através da interpretação de tão importante instituto jurídico, em um país tão diverso como o Brasil, os povos indígenas, por fim, possam ver seus territórios respeitados, suas culturas protegidas, sua dignidade assegurada pelo sistema judiciário brasileiro. Por todo o aqui dito e frente à crise climática planetária sem precedentes e o papel da Amazônia e dos povos indígenas para a sua mitigação, consideramos que os impactos desse julgamento transcenderão o âmbito individual e coletivo dos povos indígenas e terão consequências na proteção da própria Amazônia que, repito, somente existe como tal porque ali existiram e existem povos que a cultivaram, a cultivam e a protegem, porque dela depende a sua própria existência. Muito obrigado, doutora Chantelle.